E aí, eu posso acumular pensão militar pensão militar com aposentadoria, duas pensões com duas aposentadorias? Tudo isso você vai ver aqui no vídeo de hoje. Bem-vindos de volta. Se você for novo por aqui, já se inscreva no canal aqui embaixo, ative todas as notificações, deixe seu like, compartilhe o nosso conteúdo e comente. Quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão, me segue por lá também. Conheça meu site, Augusto Leitão Advocacia.com.br, faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes os nossos vídeos, como relevante o nosso conteúdo e entregue eles sempre para você e para mais e mais pessoas. Muito bem, sem esquecer que na próxima quinta-feira teremos a nossa live da semana, sempre às 21 horas aqui no canal. Vamos falar de acumulação de rendimentos, acumulação de pensões militares, acumulação de uma pensão com aposentadoria do INSS ou de uma pensão militar com aposentadoria de um regime próprio estadual, ou ainda a acumulação de 3 rendimentos, 4 rendimentos. Será que é possível? Primeiro ponto, pode acumular a pensão militar com uma aposentadoria? Pode. A Lei 3765 permite isso sem problema. O que muda hoje? Temos a emenda constitucional número 103, que ela impõe uma tabela de redução quanto ao segundo rendimento. O que quer dizer? A pessoa escolhe o rendimento que ela quer receber integral, às vezes a pensão militar, às vezes uma aposentadoria, dependendo do valor da aposentadoria, e o segundo rendimento, normalmente aquele que a pessoa recebe um pouco menos, deve ser aplicado à tabela do artigo 24, parágrafo 2º da emenda constitucional número 103. No final, nós vamos falar sobre ela e vou mostrar ali os percentuais. Então, antes da emenda constitucional 103, aposentadoria com pensão militar, 2 rendimentos integrais. Pós emenda constitucional 103, um dos rendimentos integral, o segundo rendimento com a tabela de redução aplicada. Vamos para o segundo exemplo, porque ele é bem comum e há muitas decisões judiciais nesse sentido. Uma pensão militar pode ser acumulada com 2 aposentadorias de professor com compatibilidade de horários ou com 2 aposentadorias de cargos relacionados à área da saúde? Bom, o artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal, prevê alguns casos de cargos acumuláveis. Em princípio, não é possível acumular cargos depois da emenda constitucional número 18 e especialmente depois da emenda constitucional número 20, mas há exceções lá no artigo 37, inciso 16, quanto a 2 cargos de professor, quanto a 2 cargos da área da saúde. E ainda possível acumular o cargo de professor com um cargo técnico-científico. Bom, isso foi muito discutido já há uns anos atrás e depois a jurisprudência acabou consolidando a possibilidade de acumular. Há muitas decisões judiciais favoráveis. A administração muitas vezes não reconhece essa possibilidade e hoje há acórdãos do TCU, inclusive nesse sentido, não reconhecendo a tripla acumulação de professor ou de cargos da área da saúde, mas há muitas decisões judiciais dizendo que se a própria Constituição permitiu a acumulação desses 2 cargos, se houver a compatibilidade de horários, eles deveriam ser considerados como se fossem um apenas. Há, inclusive, um parecer do antigo Núcleo de Assessoramento Jurídico do Rio de Janeiro, atual CJU, nesse mesmo sentido. Acontece que a maior parte dessas triplas acumulações envolvendo professor ou médico são de antes do final de 2019, antes da emenda constitucional número 103. Ainda não vi decisões em que a tripla acumulação ocorreu pós-emenda constitucional 103. Partindo do pressuposto que seja possível essa tripla acumulação pós-emenda, pode ser que o judiciário não reconheça, mas partindo do pressuposto que seja possível essa acumulação,
pelo menos a tabela do artigo 24, tratando da redução, deve ser aplicada. Escolhe-se um rendimento, normalmente aquele rendimento mais alto, para depois a tabela ser aplicada no segundo e no terceiro rendimento, se cumuláveis. Muito bem, vamos para um terceiro exemplo. Pensão das Forças Armadas do pai, pensão estatutária do Estado do Rio de Janeiro ou de qualquer outro estado do marido e aposentadoria própria da pensionista. Eu tenho 3 pessoas, a pensionista, tenho o marido e tenho o pai dessa pensionista. Eu tenho instituidores diferentes, eu tenho fontes pagadoras diferentes. Há muitas teses de advogados previdenciaristas sustentáveis e com decisões favoráveis nesse sentido, em especial no TRF 4, envolvendo ali os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Bom, e onde estão essas limitações? Nós temos uma primeira limitação legal, que está lá no artigo 29 da Lei 3765, e ele tem 2 redações. Nós temos uma redação para quem faleceu antes de 2001, os instituidores que faleceram antes de 2001, antes da medida provisória 2215, ou que contribuíam com 1,5%, a eles se aplica a redação original do artigo 29, que permitia, inclusive, a acumulação de 2 pensões militares. E isso era muito comum quando eu tinha um pai militar e um marido militar. Ainda na redação original, nos diz o artigo 29 que é permitida a acumulação de uma pensão militar com proventos, ou aposentadoria, ou vencimentos de um único cargo civil. Passando para a redação atual, nós temos 2 incisos lá no artigo 29. Um dizendo que é possível a acumulação da pensão militar com a pensão de um outro regime, desde que respeitado o teto constitucional, ou a acumulação da pensão militar com aposentadoria, proventos, vencimentos, e aí não menciona de um único cargo civil. Mas o entendimento é que esses incisos eles são excludentes. Ou se acumula uma pensão militar com aposentadoria, ou se acumula uma pensão militar com outra pensão de um outro regime. O artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal, traz aquelas hipóteses de acumulação autorizadas pela Constituição Federal. Os casos de professor, o caso de professor mais técnico e científico e os casos de 2 cargos da área da saúde. O artigo 37, parágrafo 10 da Constituição Federal nos diz que é impossível acumular 2 cargos públicos, exceto aqueles autorizados pela Constituição Federal. O artigo 40, parágrafo 6º da Constituição Federal nos diz que é impossível a acumulação de 2 aposentadorias vinculadas ao regime próprio e que ainda se aplicam, nesses casos, outras regras do regime geral. Muito bem, e o que é que diz o artigo 24 da Emenda Constitucional 103? Para quem não sabe, gente, a Emenda Constitucional 103 é a que trouxe a reforma da Previdência. Ah, mas a reforma da Previdência não atingiu os militares. Atingiu sim. A reforma da Previdência ela veio um mês antes da Lei 13.954 e modificou alguns artigos na Constituição para que depois viesse a Lei 13.954 e legislasse a parte da legislação ordinária, depois que a Constituição já havia sido modificada. O artigo 24 nos diz que é impossível a acumulação de 2 pensões deixadas por cônjuge no mesmo regime de previdência social, exceto quando forem pensões deixadas por 2 cargos que eram em vida acumuláveis pelo instituidor. Bom, o artigo 24 veda no caput 2 pensões de cônjuge, mas nos incisos do parágrafo 1º, quando ele nos diz o que é autorizado, ele traz o seguinte desenho. Vamos ver? O inciso 1 nos diz que é possível acumular a pensão de um regime com a pensão de um outro regime ou com a pensão militar. O inciso 2 nos diz que é possível acumular a pensão de cônjuge de um regime com a aposentadoria do INSS de outro regime ou com a aposentadoria de um regime próprio de um outro regime ou com proventos de reforma, por exemplo. E o inciso 3 nos diz que é possível a acumulação de pensões militares, e ele fala no plural, com a aposentadoria do regime geral. Bom,
E que tabela de redução de acumulação é essa? Ela está lá no parágrafo 2º, que eu vou ler aqui para vocês. Nas hipóteses das acumulações previstas no parágrafo 1º, que a gente acabou de ouvir, é assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso e de parte de cada um desses benefícios apurada cumulativamente de acordo com as seguintes faixas. Muito bem, as faixas são as seguintes. O primeiro salário mínimo, se for apenas um salário mínimo, a pessoa receberia integral. Se for de 1 a 2 salários mínimos, ela vai receber o primeiro salário mínimo integral, R$ 1.100, e 60% do segundo salário mínimo. Daria mais ou menos aí R$ 1.700. Muito bem, e se esse segundo rendimento é de até 3 salários mínimos, ela vai receber o primeiro salário mínimo, R$ 1.100 integral, 60% do segundo salário mínimo, mais ou menos R$ 1.700, 1.100 mais 600 e alguma coisa, e depois 40% do terceiro salário mínimo, que daria, somando essas 3 parcelas que eu acabei de mencionar, mais ou menos uns R$ 2.150, R$ 2.200. Bom, tem mais tabela? Tem mais faixas? Tem. Quem ganha até 4 salários mínimos no segundo rendimento vai ser dessa forma. O primeiro integral, o segundo 60%, o terceiro 40% e o quarto milhar, né, o quarto salário mínimo, seria 20%. Então eu teria 100% do primeiro, 60% do segundo, 40% do terceiro e 20% do quarto. E quem ganha mais de 4 salários mínimos vai ganhar exatamente o que eu falei até aqui, mais 10% do valor restante. Muito bem, vocês podem ver que é uma tabela bem desfavorável e que dificilmente vai passar muito de R$ 3.000 o segundo rendimento. Esse foi o vídeo de hoje. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal aqui embaixo, ative todas as notificações, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente. Quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Passe nas nossas redes sociais, nós temos o meu Facebook e o meu Instagram, o @Augusto Leitão. Lá você encontra trailers, vídeos e algumas frases que você pode salvar e compartilhar. É o @Augusto Leitão, me segue por lá também. Conhece meu site, augustoleitãoadvocacia.com.br. Faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevantes os nossos vídeos, como relevante o nosso conteúdo e entregue eles sempre para você, para mais e mais pessoas. Não vamos esquecer, na próxima quinta-feira, às 21 horas, teremos a nossa live da semana aqui no canal. Não facilitem com o Covid-19. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.